a gente precisa começar a entender um pouquinho mais a fundo sobre como é que funciona o nosso inconsciente. E aqui a gente precisa parar para olhar um pouquinho sobre os padrões da nossa infância. A gente registrou no nosso inconsciente muitas coisas, né? A gente registrou esse padrão dentro dos relacionamentos e essa ferida de doação que você vive talvez com o teu ex, ela foi internalizada lá desde os princípios, lá no momento em que você era criança, na tua criança interior, sobre a forma que você aprendeu sobre como amar e receber amor. Quando eu falo sobre padrão de comportamento, sobre banco de dados, sobre o teu inconsciente, a gente precisa entender que quando você veio para tua família, quando você nasceu, você chegou num ambiente familiar onde já existiam pessoas, onde já existia um contexto familiar. Tinha um pai e uma mãe, e aí quando você nasce, você precisa começar a se desenvolver, a se moldar nesse padrão familiar, a ter alguns comportamentos para que no fundo do fundo você consiga se encaixar naquele pai, naquela mãe, naquele irmão, naquela irmã que já estavam vivendo uma vida antes de você nascer. E aí esse ponto, ele é muito determinante na tua formação como pessoa, como indivíduo, no teu inconsciente. Porque você precisa começar a se encaixar naquela vida, naquelas pessoas, e aí muitas vezes para você receber atenção, para você receber afeto, para você receber carinho, cuidado, proteção, muitas vezes você registrou na tua mente, no teu banco de dados, que a melhor forma de você ser aceita, de você se encaixar naquela família, era se doando, era agradando as outras pessoas, era muitas vezes aceitando a forma como eles te tratavam, a forma como você assimilou o amor, era muitas vezes realmente se doar, se colocar em segundo plano, abdicar das tuas coisas. Basicamente, o padrão, talvez, que você tem rodando aí no teu inconsciente é o seguinte: eu dou amor e eu recebo amor. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, muitas vezes esse padrão de doação ele tá tão profundo, tão internalizado dentro do teu comportamento que você não percebe. Mas todas as áreas da tua vida, elas se formam, elas se concretizam nesse padrão de amor, nesse padrão de doação. Será que inconscientemente eu não estou programada e entendendo amor como doação incondicional? Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro para você. Talvez você é aquele tipo de amiga que muitas vezes vai aceitar sair com a tua outra amiga, vai ter dificuldade de dizer não quando você não quer em algum lugar, negar um convite dela muitas vezes. Ou você vai ser aquela pessoa que quando o teu colega de trabalho pede para você fazer alguma coisa, você vai dizer que sim, que você ajuda, mesmo sabendo que aquela ajuda em algum grau vai te prejudicar. Talvez você é aquela mãe que exerce uma maternidade sem conseguir impor limites nos teus filhos e você não consegue, muitas vezes, dizer não. Ou você é aquela filha, sabe aquela filha que é responsável por cuidar do pai e da mãe? Sempre, enquanto está rodeada de irmãos, mas sempre sobra nas suas costas essa responsabilidade? Você é aquela pessoa que muitas vezes tapa furo, que ajuda Deus e o mundo. Você é aquela mulher que tem missão de salvadora, que todo mundo recorre quando alguma coisa está pegando fogo. Hoje, em algum grau, tem dificuldade de se posicionar. Se em algum grau você tem dificuldade de dizer não, de impor as suas vontades, se muitas vezes você acaba se deixando de lado, dizendo sim para o outro e dizendo não para você mesma. Coloca aqui para eu entender se você conseguiu assimilar o que é esse padrão de doação. Bom,
Só que a gente aqui fala de relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, a gente precisa entender que esse padrão de doação, de se doar tanto assim, ele é algo muito delicado. Quando você tem isso assimilado no teu inconsciente, quando você tem essa programação mental rodando aqui, o relacionamento muitas vezes ele vai começar um tanto quanto desequilibrado. Porque se você, mulher, tem um padrão de doação, talvez você vai ser aquela pessoa que dentro de um relacionamento vai amar por dois. Você vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai abdicar dos teus sonhos para viver a vida do teu parceiro. Você é aquela pessoa que vai ficar sem voz. Você vai ser aquela mulher que vai infelizmente perder a tua individualidade. É aquela que muitas vezes vai criar um vínculo muito forte de dependência. Porque na tua cabeça, a tua missão, o teu comportamento e a tua forma de amar é viver pelo outro. Muitas vezes, o seu ou o seu ex, ele infelizmente vai usufruir desse comportamento para se beneficiar. Quando a gente tem e constrói um relacionamento com esse padrão de doação, você involuntariamente acaba colocando o teu ex ou, enfim, essa pessoa que estava com você numa zona de conforto, num comodismo. Afinal, eu acabo fazendo tudo pelo outro. Na cabeça do teu ex, na cabeça dessa pessoa que você estava, talvez rode a seguinte informação: para que eu vou me esforçar se ela faz tudo por mim? Para que eu vou realmente tomar iniciativa? Para que eu vou me responsabilizar se a pessoa que está comigo faz tudo isso? E aí, Leoa, você talvez, olhando para esse relacionamento que acabou, olhando para esse teu comportamento de doação, você começa a ficar sobrecarregada emocionalmente. Porque tudo fica sob tua responsabilidade. O outro acaba, muitas vezes, deixando tudo para ti. Afinal de contas, você se doa tanto, você investe tanto. Só que, infelizmente, na tua cabeça, vivendo dentro desse relacionamento, isso é normal. Isso é certo. Porque lembra que eu falei que essa configuração começou a ser implantada desde que você era pequenininha. E aí, você não consegue, dentro dessa relação, entender qual é a medida certa. Será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou fazendo de menos? Quando você tem esse padrão de doação implementado, o teu ex, na verdade, ele não precisa muitas vezes fazer absolutamente nada. Porque qualquer coisinha que ele faça, qualquer comportamento, para ti é o céu. Qualquer carinho, qualquer migalha de afeto, para você basta. Porque na tua mente, a tua missão, a forma de amar que você construiu é de se doar. Então, às vezes, ele não faz quase nada por você, ele não faz nada por esse relacionamento. Só que para ti, tá certo. Porque de alguma forma você tem como canalizar o teu amor. E aí, o que acontece é o seguinte: você ama por dois, você se dedica por dois, você sustenta essa relação por dois, e aí é como se o teu amor fizesse a volta nessa pessoa e voltasse para você. Ou seja, do outro você não recebe quase nada, ou muito pouco. Mas como o teu princípio, a tua programação mental é essa, você joga sempre para o externo, para o outro, para o outro, para o outro, e você canaliza todo esse sentimento. Só que o grande problema disso
É que quando você não tem consciência desse teu padrão emocional, quando você não tem consciência de que você está vivendo num padrão de doação, é que você esquece de se nutrir, de se alimentar, de se cuidar, de se proteger. E isso eu estou falando de amor. É nutrir você mesma de amor próprio, de cuidado, de respeito, de limites.